Meu olho do lado esquerdo, não enxergo nada, estou cega totalmente. E do lado direito, eu tenho glaucoma, tenho dificuldade de enxergar de longe e de perto. Mas isso não me dificulta, eu sempre procuro uma solução de fazer e faço tudo que vocês imaginam. Você nem imagina, né? Mas eu faço, graças a Deus. E a surdez também, que tem baixa, que eu uso aparelho auditivo dos 2 ouvidos. E tenho o problema físico, que é os ossos, né? A displasia quiniste, ela é uma doença muito rara. Tanto é que, na época que eu nasci, que começou a fazer esse tratamento, só tinha 6 pessoas com essa deficiência, isso no mundo todo. Hoje eu estou descobrindo, conhecendo outras pessoas que têm também essa deficiência. A displasia quiniste, ela existe vários graus e atinge muito mais além, né? O meu é onde atingiu, que foi os ossos, que eu tenho a coluna atrofiada, os membros, né, todos atrofiados, já fiz várias cirurgias. E eu tenho uma cor pele branca, cabelo liso, ele tem castanho médio, ele está preso e eu tenho 42 anos. Pequenininha, né, para ter uma idade grande, né, gente? Mas tudo bem. E o meu nascimento já foi um milagre, porque quando eu nasci, o meu corpo estava todo roxo e eu não respirava, não tinha, né, nada. Aí o médico faz aquela reanimação, né, para a criança acordar, e aí eu vivi. Graças a Deus estou aqui hoje para poder compartilhar com vocês. E conforme o tempo foi passando, foi quando aconteceu as gravidades dos outros membros que aconteceu. Por exemplo, primeiro foi com as pernas, né? Eu comecei a andar muito tarde, com 1 ano mais ou menos, e aí foi que meus pais não quiseram colocar eu numa escolinha porque eles tinham medo de eu cair, né? Gente, como é importante a gente colocar a criança na escola, independente de quem seja, sabe? Se tem uma gravidade sensível, tem que colocar, porque o estudo, ele é muito importante futuramente. Eu falo isso por experiência própria, porque hoje eu estou correndo atrás do prejuízo de lá atrás. Porque eu gosto muito de estudar, só que eu tenho tanta dificuldade porque não aprendi tão bem lá atrás, e isso prejudica muito. Mas isso não quer um fim também, mas eu estou indo sempre buscando mais conhecimentos. E quando eu tive uns 3, 4 anos, tive cachumba, estourou um tímpano no meu ouvido, e aí fui perdendo, só que os meus pais não perceberam. E quando eu estava na escola, os professores começaram a reparar, porque eu prestava atenção no barulho, porque na escola tinha a avenida, né, na parte de cima, então imagina o barulho que tem de trânsito ali. Então eu prestava atenção no barulho e não na professora. Aí foi quando contaram para meus pais, aí meus pais falaram, não, vamos levar ela então para poder ver o que está acontecendo. Aí comecei a usar o aparelho auditivo até hoje. Só que eu comecei a usar com um ouvido. Com um tempo atrás eu tive colesteatoma. Eu não sei se alguém aqui conhece, mas colesteatoma, ele é uma pelinha, né? Os médicos, eles falam tumores benignos, né? Mas é uma pele que nasce no lado errado do ouvido. E aí o que acontece? Essa pele, ela quer espaço, conforme ela cresce. Então ela vai corroendo os ossos, né, da parte do ouvido. Então é perigoso até atingir o tímpano. E aí foi quando eu fiz a cirurgia, fiz a raspagem, tudo, só que a audição diminuiu mais ainda que eu tinha. Então eu uso o aparelho nos 2 ouvidos agora para poder melhorar. Claro que o aparelho auditivo, ele não é 100% para a gente ouvir super bem, né? Eu também não sei como é ouvir bem, né? Eu acredito que deve ser um barulho insuportável, porque quando eu usei o aparelho, eu comecei a reparar uns barulhinhos assim, que eu falei, nossa, é estranho. Imagina a criancinha que nasce, né? Agora dá para entender um pouco como que é sensível. E a visão eu perdi por descolamento de retina, porque tive catarata, e a catarata afetou a retina. Mas como assim? A retina não é para afetar tão fácil assim, né? A visão de uma pessoa. Mas no meu caso, sim. Qualquer coisa que der,
prejudica a retina, porque a retina ela é muito fininha. Então, com a catarata, eu tive que fazer aquela, sabe, de colocar uma lente, né, para poder diminuir o grau, inclusive. Eu usei óculos até com 18 graus, né? Mas hoje eu não uso mais porque eu fiz aquela cirurgia, só que eu tive que tirar também aquela lente que está lá dentro. Hoje não tenho nada, mas eu consigo ver cores super bem, mas eu não consigo ver placas escritas, sabe? Quando eu vou no banheiro que a placa é alta, porque eu sou pequenininha, nossa, eu falei, onde que é? Aqui é quem, né? Então eu tenho que ficar tirando foto para eu ver qual é o banheiro feminino e masculino. Porque às vezes tem placas que não tem cores, né? Por exemplo, o vermelho que seria a mulher, o azul seria o homem. Geralmente eles colocam duas cores iguais com desenho, só que eu não consigo ver direito o desenho da saia, né? Que é a menina. Aí dificulta nessa relação, então eu tenho que tirar a foto para poder ver, ou perguntar para alguém. E eu tive muitos anos procurando emprego. Eu consegui sim um emprego, foi em 2001, só que eu fiquei só 4 meses e fui mandada embora. Foi uma oportunidade muito boa, porém foi o último emprego da minha vida. Imagina, 2001 até hoje, o que eu fiz da vida, né? Foi quando eu comecei a fazer teatro. Eu sempre gostei de artes. E eu viajei para o Brasil, até fora do Brasil, fazendo apresentações. Eu atuei numa companhia de teatro durante 18 anos. Eu saí dessa companhia para poder seguir agora a minha vida, a minha carreira. Porque eu preciso de uma profissão, eu preciso de renda. Né? Como foi falado aqui, como o rapaz falou, né? Que emprego é uma coisa, trabalho é outra. Então, a gente tem que ter essa consciência. E, com o passar do tempo, eu fiquei, né, desses 18 anos, o que eu fiz? Eu, além de fazer apresentações, que eu viajava muito, então eu viajei, assim, para lugares maravilhosos. Como o Brasil é rico, como o Brasil é lindo. E é uma coisa que eu achava que seria impossível, mas é possível. E conforme, né, esse período, né, conforme o tempo, foi quando eu comecei a ter a curiosidade, não só curiosidade, mas de ter roupa para mim, né? Porque a pessoa que tem altura de nanismo, ela tem muita dificuldade de encontrar roupa. Eu acredito que outras deficiências também, pessoas com deficiência. Então, para mim é mais ainda. Por quê? Porque muitas vezes eu tenho que pagar 2 vezes uma peça de roupa. Mas como assim pagar 2 vezes? A primeira, eu vou lá e compro uma roupa que não é do meu corpo. A segunda, tem que levar numa costureira para poder fazer reajuste, né? Os ajustes e tudo. Então imagina, acaba sendo 2 preços numa peça de roupa, acaba sendo muito mais caro. Então eu fui atrás para conhecer, para aprender também. Aí eu fui no SESI. Gente, hoje não é só o SESI que faz isso, mas todas as escolas que ensinam modelagem, faculdade também tem esse método. Qual? De ensinar a fazer roupas em gabaritos. Só que roupas em gabaritos, nesses gabaritos, ele não serve para o corpo do Brasil. Por quê? Como assim? Os gabaritos, não sei se alguém aqui já teve essa noção, teve um pouco desse conhecimento, mas nós brasileiros temos quadris, né? A mulher principalmente quadril, bumbum, peito. E o gabarito, ele é feito de outro país, outro tipo de corpo. Então, não sei se vocês já repararam que quando a gente vai numa loja para comprar uma roupa, a gente tem essa dificuldade, porque a roupa geralmente não é certinha, né? Porque a roupa, ela tem que caber super bem do nosso corpo, a gente tem que estar dentro dela. A gente tem que estar super, né, sentindo mulherão. Mais que seja pequenininha, mas vamos sentir mulherão. Não importa, não é? Então, eu comecei a ir atrás de aprender a fazer modelagem, porque eu queria aprender a fazer roupa para mim. Só que quando eu fui fazer o curso, né, do básico, que era para aprender a fazer uma blusa, eu tive que aprender a fazer para os outros e não para mim. Eu falei, peraí, eu não quero fazer roupa para os outros, eu quero fazer roupa para mim. E fui atrás de várias escolas que tem aqui no Brasil não, aqui em Campinas, mas eu não encontrei. Eu falei, quer saber, eu vou aprender sozinha. E nesse período que eu estava fazendo apresentações, eu estava também procurando informação de como eu vou aprender a fazer modelagem. E o empreendedorismo começou a entrar na minha vida agora.
né, por tantos esses anos. Eu fiquei 20 anos nessa pesquisa de análise, de estudar como que eu vou fazer uma modelagem para o meu corpo. Então, todos os dias eu aprendo um pouco. Depois que eu saí dessa companhia, eu fui atrás de emprego. Fiquei durante 5 anos procurando emprego. Eu fiz entrevistas e entrevistas e entrevistas. A Áurea é testemunho, porque eu fui direto, sempre. Procurando um, procurando outro. E eu comecei a reparar um detalhezinho. Por mais que a gente tenha cota de deficientes para poder procurar um emprego, existe uma concorrência. Como assim? Concorrência. Concorrência dentro do PCDs. Por quê? Existem 2 linhas de PCDs. A primeira é aquele que nasce, que tem vários graus, né? Como a gente vê por aí. E o outro entra como um acidente de trabalho, acidente de doméstico, acidente, sei lá, qualquer acidente, com a pessoa se tornou depois. Então, para a empresa é mais cômodo, é mais fácil, porque não vai precisar de gastos. Então, é mais fácil pegar a linha de PCDs que sofreram esse tipo de acidente. Eu tenho um cunhado que ele sofreu um acidente que a perna dele não dobra. Só que ele tem mais facilidade de encontrar um emprego do que eu. Porque a empresa não me conhece, eles não sabem da minha habilidade, eles não sabem da minha capacidade, do meu trabalho, ele não me conhece. Só que eles vão olhar pelo nível de deficiência. No meu caso, ele teria que fazer várias adaptações. Não é só uma adaptação de um banco para ele poder sentar numa mesa, seria para a gente apoiar o pé, né? Por exemplo, a tela de um computador, né? A surdez até não atrapalha tanto, mas são 2 coisas que são realmente visíveis. Então, para a empresa, não, vou deixar ela de lado, porque ela vai ser gasto para mim. Então, é mais fácil pegar a linha de PCDs que sofreram acidente, que tem mínimo de deficiência. É muito melhor para uma empresa. Então, no meu caso, é mais difícil. Aí eu peguei, resolvi, falei assim, quer saber, eu não quero mais trabalhar, não quero mais. Não tem? Sempre estou fazendo entrevista. Gente, quantas entrevistas eu já fiz durante 5 anos? Acho que foi até mais de 5 anos até. Então, eu falei assim, quer saber, eu vou aproveitar então. Eu vou criar minha própria empresa. Eu quero fazer a minha própria marca e aproveitar a oportunidade de criar peças de roupa, de modelagem do nanismo. Né? E a modelagem do corpo do nanismo, ela é muito mais voltada, mais específica para pessoas com deficiência. É engraçado a gente falar deficiências, né? A palavra correta, né, seria até falar pessoas com necessidades especiais. Mas por que é melhor a gente falar assim? Porque a palavra deficiência, eu quero até finalizar isso, contar um pouquinho, né, explicar um pouco sobre a deficiência. A deficiência, será que ela está no físico? Será que a deficiência, ela está ali no que a gente está vendo? Né, no caso, as pessoas que têm, né, baixa visão, que não enxergam, eles vão, no caso, ouvir, mas acaba, né, entendendo. Mas a deficiência, ela não pode ser vista como um físico. Aonde que fica a deficiência? Vocês já pararam para pensar? A deficiência, gente, muitas vezes não é o físico, mas é a mente. A gente pode ser quem a gente for, mas se a gente tem uma mente aberta, não com essa deficiência, a gente vai longe. Porque nós não podemos desistir, a gente sempre tem que lutar. Então, de toda a minha vida, por esses 42 anos de buscar alguma coisa, eu nunca desisti. Porque nessa trajetória da minha vida, de todo esse tempo, eu tive muitas coisas. Por exemplo, teve um ano, foi 2009, travou minhas pernas. Rompeu a minha cartilagem e eu fiquei 5 meses sem andar de cama. Eu poderia desistir. A deficiência poderia já estar aí na minha mente, né? Mas eu falei, não, eu não vou desistir. Eu fui, fiz os exercícios, tudo de novo e continuei, e estou andando de novo, graças a Deus. Então, quer dizer, a minha deficiência não vai me limitar. Até mesmo o não das empresas que eu recebi também não vai me limitar, fazer com que eu desista. Mas a gente tem que olhar os 2 lados, porque tem pessoas que têm essas necessidades especiais que aproveitam e se torna vítima, quer ser vitimismo. Mas a gente não pode ser vitimismo, a gente tem que ser resolvido. E tudo começa aqui na mente.
O nosso emocional tem que estar resolvido. A gente tem que saber quem a gente é e se encontrar quem a gente é. Aí existe, né, a inclusão também de as empresas que contratam as pessoas com deficiência. Como eu já falei, a gente tem que analisar e reparar, e reparar quem está fazendo entrevista lá. Se a gente vê uma pessoa que tem mínima, vamos ver, a pessoa é mais fácil de conseguir, mas nunca podemos desistir, tem que lutar, a gente tem que sempre ir à frente. E eu estou nesse projeto agora de construir, de fazer a minha própria marca, de fazer aquilo que eu sei que é importante para não só pessoas com deficiência, no caso do nanismo, e também outras. Pessoas que estão na cadeira de roda, que são cadeirantes, também precisam de ter esse cuidado, porque a gente construir uma roupa, ela também tem um cuidado de tecidos, né, de valores do tecido, a qualidade do tecido, né, tem que ter esse cuidado e a preocupação que a gente tem que pensar, porque tem tecidos, não sei se vocês sabem, mas prejudica muito a saúde, a pele, né, ela tem a respiração, tem que ter esse cuidado, né. E então hoje a minha fala foi essa, né? Eu quero agradecer a oportunidade por estar aqui, então vou ser bem breve. E lembrando, eu trouxe algumas peças de roupas, mesmo eu tendo deficiência da gente, assim, da visão de baixo, visão eu costuro, viu? Como que eu faço para costurar se eu não enxergo direito? Pois é um segredo, né? Mas eu vou revelar. O que eu faço? Na minha casa, meu pai fez uma mesinha que é adaptada lá, né, pequenininha. Eu tenho uma cadeirinha também adaptada, tudo pra mim pequenininha, pra pôr o pé no chão, tudo bonitinho. E a minha máquina de costura é manual, que é aquela da caseira. E aí, o que eu faço? Coloco lá, costuro normalmente. Mas e pra eu pôr a linha na agulha? Eu não enxergo, não dá pra fazer isso. Só que eu não vou depender dos outros, tenho que me virar. Se eu quero fazer as coisas, então se vira. Mas eu não enxergo, não consigo. Aí eu fui atrás. O que eu fiz? No meu celular eu só aumento o zoom, aproximo a câmera na frente da agulha ali, enfio a linha e pronto, rapidinho. É uma dica, né? É bem legal. E eu trouxe algumas peças de roupa que estão ali fora. Se você quiser conhecer, seja bem-vindo. Se quiser tirar alguma dúvida, falar alguma coisa, eu estou aqui, vou estar lá também, para poder conversar e saber mais um pouquinho sobre esse projeto, tá bom? Obrigada, gente. Bom dia.